Este é um momento muito especial para nós nos lembrarmos das exigências do discipulado. Quando nós primeiro ouvimos as boas novas de Jesus Cristo, que veio para buscar e salvar os pecadores, sem dúvida alguma nós perguntamos no nosso coração: será que isso é mesmo verdade? Vale mesmo a pena assumir Jesus como Senhor da minha vida? Ora, nós que agora, há bom tempo, temos aceito Jesus como nosso Salvador, sabemos que vale a pena, mas nós precisamos ter muita consciência de que as pessoas que agora estão chegando a conhecer Jesus têm estas perguntas, e Jesus as responde com muita clareza no Novo Testamento. Jamais ele escondeu a natureza do relacionamento com ele. Inclusive, a certa altura do seu ministério, ele disse assim: vós sereis meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. Há muitas músicas que nos lembram que o relacionamento de Jesus Cristo conosco, de Jesus Cristo com seus discípulos, não é uma democracia, é de fato um reinado de Jesus. Ele manda e os sábios obedecem. Mas há um tempo, naturalmente, quando nós podemos e devemos amadurecer estas questões. É muito interessante quando nós lemos o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas vem ensinando desde o início a importância do viver pela fé, a importância, em última análise, de ser discípulo de Jesus Cristo. Mas tudo toma um novo rumo, uma intensidade maior, quando após a leitura de Lucas 9:51, nós notamos que Jesus voltou a sua face para Jerusalém, onde ele cumpriria o plano do Pai, que ele mesmo concordou em cumprir e levou até o fim. E amados, nós vemos então Jesus com a face voltada para Jerusalém e intensificando a sua mensagem para as multidões que o cercavam. Sabe por que ele fazia isso? Porque no seu tempo, como no nosso tempo, multidões desejavam e desejam ainda os privilégios de um relacionamento com Jesus Cristo, mas nem sempre os compromissos deste relacionamento. A igreja não é hoje tudo o que poderia ser por causa da falta de consciência ou mesmo a desobediência aos ensinos do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, Jesus é crescentemente rejeitado pelo povo. Era rejeitado naquele tempo. Quando ele virou a sua face para Jerusalém, ocorreu, num certo sentido, a promessa ou a palavra profética de João 1,11, que diz assim: ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Está ali escrito. E porque eles não receberam, eles foram fraquejando na fé, foram quebrando os seus compromissos. E foram quebrando os seus compromissos na medida que perceberam que viver com Jesus e viver para Jesus trazia alguns perigos. E Jesus chama atenção para este fato. Ele fala a respeito de compromisso, ele fala a respeito de preço exigido para os seus discípulos. Ora, o compromisso é compromisso prioritário. E nós vemos isso com determinada clareza em Lucas, no capítulo 14, a partir do verso 25, eu passo a ler. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e este, voltando-se para ela, a multidão disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem irão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo?
não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. E Jesus acrescenta: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Precisamos ouvir esta palavra para que o nosso relacionamento com Jesus Cristo seja muito mais forte, mais precioso e resultante nas coisas que Jesus quer cumprir deste lado da eternidade. Ora, o compromisso, nós vimos nesta leitura, é compromisso prioritário. Isto trazia logo para os judeus que ouviram naquela multidão um problema. E o problema deles é porque ali, naquela cultura, o compromisso familiar era absolutamente supremo, apesar da lei apresentada em Deuteronômio 6, 4 e 5, onde a palavra é amar ao Senhor Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, com todo o teu coração, com toda a tua força. E naturalmente a palavra de Jesus Cristo a respeito de compromisso prioritário com Ele trazia ofensa. A linguagem de Jesus é sempre assim, linguagem explícita e entendida pelos homens, nem sempre obviamente obedecida. Então esse compromisso prioritário tem a ver com colocar Jesus em absolutamente primeiro lugar. E a linguagem, em outros textos do Novo Testamento, é uma linguagem forte. Fala que o homem deve odiar a si mesmo, mas o entendimento deve ser a intensidade de prioridade a Deus por causa da vontade soberana dele, que é Senhor. Faz lembrar até aquele relacionamento encontrado na Bíblia, em Malaquias, capítulo 1, versos 2 e 3, quando o texto diz assim: eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Isso não quer dizer que Deus não ama, Ele ama sempre, mas na linguagem do profeta Malaquias, isto quer dizer: eu preferi Jacó. É muito importante nós lembrarmos isso. Quando nós priorizamos Jesus Cristo na nossa vida, nós não abandonamos as nossas responsabilidades, inclusive sim, as responsabilidades que temos com os nossos familiares, mas não com eles apenas, com os homens à nossa volta que têm tremendas carências e crescentes dos nossos dias. Mas deve sim a nossa prioridade ser o Senhor Jesus Cristo, a vontade dele, como expressa de muitas maneiras no Novo Testamento. Quando nós priorizamos Jesus na nossa vida, aí sim nós somos discípulos dele. É muito interessante o verso 27 do texto que eu li para os irmãos. Diz assim: e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Na Palestina, naquele tempo, era muito comum ver alguém carregando o patíbulo, aquela parte horizontal da cruz, onde geralmente o condenado era colocado ao alto. Ele carregava o patíbulo, e aquilo era uma figura de autonegação, humilhação e morte. E o que Jesus queria lembrar é que seguir a Ele mesmo, a Jesus Cristo, tem um elevado preço. Nós precisamos negar os nossos desejos pessoais. Nós devemos desejar até nos submeter à humilhação que necessária for, e até a morte, para cumprirmos a vontade de Deus em nossas vidas. O discípulo não pode rejeitar a vontade do seu Senhor. É tão importante quando nós lemos o Novo Testamento e nós lembramos o apóstolo Paulo. Ele sabia bem o que isso significava. Então vem à nossa mente aquele texto do apóstolo Paulo, que porque sabia o que era ser discípulo de Jesus Cristo e fazer a sua vontade, ele escreveu palavras tocadas pelo Espírito Santo de Deus, que nos inspiram até hoje. E as palavras são fortes e determinadas. Ele diz assim: não vivo agora mais eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Todos nós, indistintamente, temos muito que pensar e transformar a nossa vida com o auxílio de Deus, para podermos dizer com a mesma intensidade estas palavras do apóstolo Paulo. Mas eu quero crer que na medida que nós experimentamos o relacionamento com Jesus Cristo, nós sim, ajudados por Deus, podemos nos aproximar cada vez mais e cada vez mais deste maravilhoso ideal de viver para o Senhor, negando sim
algumas coisas, algumas experiências na nossa vida, mas para que o Senhor Jesus seja exaltado. Amados, quando nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo, é absolutamente importante que nós avaliemos o preço do seguir o Senhor Jesus Cristo. Sim. E quando nós analisamos o preço, nós faremos o que é muito comum naquela questão de qual é o preço e qual é o benefício disso. Toda pessoa inteligente fará assim. É a ideia de custo-benefício. Eu ouço muito esta questão de custo-benefício em termos de compras de algum objeto. Quanto vale e quanto eu necessito e o que me ajudará a ter este objeto? Naturalmente que esta ilustração e esta lembrança é paupérrima no tocante ao relacionamento com Jesus Cristo. Mas é preciso saber o preço. Eu creio que se alguns de nós, no início da nossa vida cristã, tivéssemos realmente pensado a respeito de permitir o custo-benefício em aceitar Jesus como Senhor da nossa vida, se tivéssemos analisado, não teríamos tomado decisão apressada. E por causa tomamos decisões apressadas, passamos um bom tempo sem produzir os frutos que Jesus quer que produzamos como seus discípulos. E Jesus conta 3 ilustrações, eu me ocupo das 2 primeiras. Ele fala do construtor da torre. Precisa primeiro saber se é possível terminar a construção para não passar vergonha. Aquele que sai para a guerra precisa saber se ele pode dar conta do encontro na luta. E o entendimento é absolutamente este. É preciso avaliar. E como nós avaliamos, é muito interessante que nós, na nossa avaliação, nos lembremos da bênção de Deus. Nada podemos fazer sozinhos, mas quando confiamos no Senhor e entendemos o preço do discipulado, nós nos sairemos muito bem, porque nós faremos o que Jesus quer que nós façamos para a honra e glória do seu nome. Eu já me referi ao apóstolo Paulo, mas há outros acontecimentos na vida do apóstolo Paulo que apresentam esta realidade na vida dele, que ele sim pensou a respeito de custo-benefício, até porque ele era fariseu de fariseu. Ele tinha, na sua própria experiência pessoal, alguns trunfos religiosos e tinha absoluta convicção deles. Em uma de suas cartas ele fala a respeito dos seus trunfos, mas notem o que ele diz quando ele faz esta avaliação e quando ele, tocado pelo Espírito, nos ensina a respeito destas coisas, a respeito do discipulado. Ele diz assim: o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Eu quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Preciosa convicção, inspiradora convicção. O que ele está dizendo é: vale sim, é grande o benefício de sermos de Jesus. Graças a Deus eu estou falando hoje à noite mais uma vez diante de testemunhas desta verdade. A verdade é: vale a pena seguir Jesus. Quando nós projetamos mentalmente o que porventura seríamos agora sem Cristo, nós sabemos da tragédia que seríamos. Longe de nós imaginar que por causa da educação que temos, dos pais que pela misericórdia de Deus Ele nos deu. Eu me refiro aqui àqueles pais, nem todos são assim, infelizmente, mas aqueles que foram dedicados aos seus filhos, aqueles que de fato se empenharam para trazer a verdade do Evangelho muito cedo em suas vidas. Amados, tudo isso é muito maravilhoso, mas não é
Não é a nossa decisão que faz com que sejamos abençoados. Não é. Nós somos abençoados por Deus, que nos leva a pensar a respeito da realidade do relacionamento com Jesus Cristo, nos leva a pensar a respeito do custo-benefício de ter Jesus como Senhor. Amados, houve um homem famosíssimo no passado, há séculos ele viveu nesta terra, um francês que tinha todos os trunfos da intelectualidade, matemático, físico, inventor, escritor, filósofo e teólogo cristão francês, Blaise Pascal. Mente brilhante, aquele que produziu a teoria da probabilidade matemática. E ele responde a esta questão: devemos ou não devemos crer em Jesus? E ele, falando com toda a racionalidade de que era possuidor, ele disse: o valor do ganho deve exceder o das perdas, por crermos em Jesus. Crer tem preço finito, finito. O preço é, olha o preço, segundo Blaise Pascal, abandonar os prazeres do pecado passageiros. Realmente o texto sobre a fé no Novo Testamento, Hebreus 11, Moisés preferiu Deus aos prazeres do Egito. Mas também olha o preço: perseguição. Aqueles que querem viver piedosamente sofrerão perseguições. Outro preço: vida reta, conforme a orientação divina e no poder de Deus. Amados, este é o preço finito. Mas os benefícios são infinitos. Paz, alegria e comunhão eterna, vida eterna. Aliás, Jesus Cristo nunca ofereceu outra coisa aos seus discípulos senão vida eterna. É muito incrível quando nós lemos o Novo Testamento ou pregamos a segurança da salvação que Jesus nos dá, e nós ouvimos ainda pessoas no meio da igreja, em alguns arraiais cristãos, dizerem: é impossível ter certeza da salvação. Nós podemos ter e podemos perder. Jesus jamais ofereceu, notem só, e dou-lhes a vida eterna quando creem, e jamais alguém os arrebatará da nossa mão. Plural divino. Mas aqueles que rejeitam Jesus como Senhor de suas vidas, eles têm benefícios finitos. Eu vou numerar alguns deles. As alegrias que o mundo, a sociedade sem Deus oferece, e o príncipe das trevas, o diabo. A palavra de Deus usa frequentemente este termo. O controle é outro benefício finito. O suposto controle da sua própria vida e o prazer de fazer exatamente o que quer, sem se importar com a vontade de ninguém mais, inclusive Deus. Ainda hoje eu vi um quadro terrível de alguém que rejeita e continua rejeitando, é a pessoa do meu relacionamento, Deus e a vontade do Senhor Jesus. Que tragédia! Muito comumente tais pessoas vivem imersos em uma terrível escravidão de seus vícios, os mais variados. Suas vidas geralmente se tornam absolutamente inúteis para a sociedade e para Deus. É verdade, irmãos. Os benefícios são finitos, mas a perda é infinita. É a perda da vida com Deus, é a perda do relacionamento que transforma realmente a vida. Blaise Pascal diria assim: sim, só há uma opção. Eu acrescento que ele facilmente perguntaria em nossos dias: qual é a sua? Qual é a sua opção? Quando você analisa custo-benefício de ser servo de Jesus Cristo, discípulo dele, qual é a sua decisão? Ora, Jesus
Ele é quem a palavra de Deus apresenta. O preço de seguirmos Jesus Cristo é um preço real, é finito, mas os benefícios são fabulosos, são eternos. Então vale a pena ser discípulo de Jesus Cristo e confiar nele como único e suficiente Salvador e Senhor. A sua teoria física, matemática, a respeito das probabilidades, ele diria o seguinte: só os absolutamente certos de que a revelação é falsa, a revelação de Deus bíblica é falsa, e que não há nenhuma possibilidade de ser verdade, deveriam então, à luz desta ideia, permanecer em seus próprios caminhos, sem Jesus. Mas a verdade é que todos nós vivemos diante desta proposição de Blaise Pascal. E eu concluo. Imaginamos alguma vez que Jesus Cristo é um ser fraco, de personalidade desajustada, que sem entender muitas coisas, ficava abalado, naquele sentido de imaginar, não disse a verdade, não fui politicamente certo em dizer o que eu disse, mas Jesus Cristo era extremamente forte, todo amor e toda misericórdia, mas sempre categórico, sempre direto, explícito a respeito das verdades. Devemos nos lembrar agora que Jesus certa feita se encontrou com os discípulos, porque devido às exigências do discipulado, muitos deles, no meio da multidão, mas que se consideravam discípulos de Jesus, estavam desaparecendo, estavam tomando o seu próprio rumo, deixando Jesus, procurando outros caminhos. Esta história está no Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do verso 66. E notem este acontecimento. O texto diz assim: daquela hora em diante, a pressão foi aumentando, Jesus a caminho de Jerusalém para cumprir a vontade do Pai, que era a sua vontade. E daquela hora em diante, muitos discípulos voltaram atrás, abandonaram o compromisso com Jesus e deixaram de seguir. E aí Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Vocês não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Israel. Amados, olha a resposta. Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Tu és o Messias, tu és o Senhor, e permaneceremos como teus discípulos. Em Lucas 18, há uma história muito significativa do contexto da palavra de hoje à noite, o preço do discipulado. Jesus se encontrou, segundo Lucas 18, a partir do verso 18, um certo homem importante na sociedade judaica. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse: por que me chamas bom? Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A resposta do jovem: a tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. E ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Vendo o que você possui, dê o dinheiro aos pobres, e você terá o tesouro nos céus. E depois venha e siga, e seja meu discípulo. E ouvindo isso, aquele jovem ficou triste, porque ele era muito rico. E vendo entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos, a ideia é rico avarento, entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um cabelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. E os que ouviram isso perguntaram:
então quem pode ser salvo? Jesus responde: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Novamente Pedro: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir. E Jesus responde o que precisamos ouvir a respeito desta questão de custo-benefício do discipulado. Digo-lhes a verdade. Este termo é um termo muito poderoso, porque é a afirmação positiva na língua grega. Amém, amém, lego ruim. Digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus deixará de receber na presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Amado, ser discípulo de Jesus tem preço. Vale a pena se envolver nesta maravilhosa aventura do relacionamento com Jesus, porque os benefícios são preciosíssimos e são eternos. Encoraje os irmãos em Cristo que já reconhecem esta verdade a se empenharem mais e mais a cumprir a vontade de Deus, a rever seus compromissos, suas atitudes para com Jesus, para se tornarem ainda mais fiéis enquanto há tempo, porque a noite vem, quando ninguém mais poderá servir o Senhor e Mestre Jesus deste lado da eternidade. Mas para aqueles que andam duvidosos, porque têm de fato avaliado, não têm chegado à compreensão, a minha oração sincera é que o Espírito de Deus ilumine suas mentes e corações, para que enquanto há tempo possam tomar uma decisão firme, aceitando o preço do discipulado, destemidamente, corajosamente. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus ensina que após a morte física segue-se o julgamento de Deus. Se vamos decidir ser discípulos de Jesus Cristo, é aqui, agora. Que Deus abençoe aqueles que ainda estão duvidosos a respeito deste importantíssimo assunto. Enquanto estivermos cantando, eu desejo dar oportunidade para aqueles que porventura ainda estejam pensando a respeito deste assunto, mas que porventura tocados por Deus, através das palavras apresentadas, decidem: eu quero sim ser discípulo de Jesus. Eu me entrego a Ele, suplicando que Ele derrame sobre mim o poder e a misericórdia que Ele tem, a graça dEle, para que eu possa viver de maneira digna como discípulo de Deus. Amém. Podem chegar enquanto estamos cantando, sem nenhuma cerimônia. Nós temos prazer em receber aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador.